Olá, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso programa Palavras do Bem com Vida. No nosso programa hoje nós vamos ter a sensibilidade da arte se fazendo presente através da nossa grande amiga e poetisa Anne Caroline, que estará conosco hoje conversando. A Anne é poetisa desde os 7 anos de idade, é enfermeira, utiliza também seus cordéis na área da saúde mental, ajudando e auxiliando no seu trabalho. Anne também faz um trabalho intitulado Cordel Personalizado, que é um projeto criado por ela, e nesse cordel personalizado ela já fez mais de 100 biografias. No âmbito espírita, ela é trabalhadora da União Fraternal Espírita, a UF, aqui na cidade de Campina Grande, coordenadora do Grupo de Paz e também coordenadora adjunta do FACE, Festival de Arte e Cultura Espírita aqui de Campina Grande. Anne, a gente agradece primeiramente sua disponibilidade de vir conversar conosco, trazer um pouco da sua alegria, da sua sensibilidade, da sua poesia para a gente aqui no Palavras do Bem. E antes de você dar suas considerações iniciais, como eu sempre faço, eu já inicio com uma pergunta para emendar logo. Eu queria saber assim, como foi que começou essa sua aptidão para a poesia, para o cordel também? Quando você iniciou, já era na poesia, já foi para o cordel? Como surgiu a paixão da poesia e do cordel? Ok. Bem, uma alegria estar aqui no Palavras do Bem com você e podendo trazer um pouquinho da minha história, né, da minha poesia para todos os telespectadores. E eu comecei na poesia bem cedo, né? Comecei escrevendo mesmo com os 7 anos, como você já falou, mas desde antes eu já escutava muita poesia, porque a minha mãe sempre gostou muito. E eu costumo dizer que desde a barriga eu já escutava poesia, porque a minha mãe engravidou de mim muito cedo, então ela ia para a escola grávida de mim, e lá ela sempre gostava muito das aulas de literatura, e ela sempre gostava de ler e declamar poesias. Então, desde a barriga dela, eu tenho essa vivência, né? Mesmo sem nem lembrar, ela que me conta. E então, sempre gostei. Ela lia para mim os folhetos de cordel, lia muito de Manuel Monteiro, que é um poeta aqui de Campina Grande, cordelista, e ela gostava muito dele. Chico de Assis, poeta também, que reside aqui em Campina. E aí eu comecei a me aventurar escrevendo os versos com 7 anos, era versos assim, para professora, para minhas tias, para as pessoas que eu gostava. E eu escrevia cartinhas rimadas, né? E escrevia às vezes no meu caderno da escola, meus versinhos, que geralmente eram quadras, não era ainda o cordel. Aí com 10 aninhos, uma professora passou um trabalho na escola e era para a gente escrever um livro de qualquer coisa. Podia ser de receita, de brincadeira, de piada. E aí eu escrevi, então, de poesia. Foi a minha primeira obra. Assim, foi esse trabalho da escola, que se chamou Rimar é Bom. Até hoje eu tenho ele. Inclusive, eu penso até em publicar um dia. São versos legal, bem pueris, assim, bem infantis mesmo. A gente vê aquela linguagem dos meus 10 aninhos, que eu reuni tudo o que eu falava na época. Eu falava de amizade, de alegria, de família. Sempre fui muito reflexiva, né? Desde criança. E aí, quando eu fui adolescente, eu comecei a escrever realmente cordel. Com 13 aninhos, eu fiz os causos em cordel. E desde então eu sempre fui escrevendo cordel, sextilha, setilha, depois aprendi décimas, que são vários tipos de estruturas diferentes do cordel. Conforme eu ia aprendendo os estilos, eu ia me aventurando a escrever e sempre adorando. É bacana, né? E o cordel é uma coisa bem nordestina, regional, né? Que traz também esse ar diferenciado. Hoje, graças aqui na cidade de Campina Grande, dentro também do meio espírita, a Anne faz um trabalho também da poesia dela, e a gente vê o cordel, você acessa o cordel hoje com mais facilidade. A mídia também permite isso, os meios de comunicações, internet, redes sociais. Nós temos hoje no Braulio Bessa também, que ganhou as redes nacionais, a grande mídia, né, que também leva o cordel, e isso é muito importante. E aí, Anne, você, diante disso, você acabou escolhendo uma profissão, né? Acabou chegando na sua profissão de enfermeira, e você escolheu, você queria trabalhar com saúde mental, já era uma coisa que você tinha aptidão, você gostava. E como foi esse trabalho lá? Como é esse trabalho desenvolvido por você lá? E
por que você achou a necessidade de levar o cordel, né? E quais são os resultados disso? Adorei essa pergunta, porque é o que eu amo, né? Ser enfermeira. E eu escolhi a enfermagem porque eu sempre gostei de cuidar das pessoas. Desde criança também eu gostava de curativo, de conversar. Colecionava bula de remédio na infância. Tem uma coleção de bula até hoje. Então eu sempre visitava os meus familiares perguntando se eles estavam tomando algum remédio diferente para eu ler a bula e saber para quê. Eu sabia a doença de todo mundo da família. E aí eu tinha muita dúvida sobre o que é que eu queria ser mesmo de profissão, porque na verdade eu queria 1000 coisas. Eu queria ser enfermeira, eu queria ser psicóloga também, porque eu gostava de conversar, dessa parte da saúde mental. Queria ser médica pediatra, queria ser comunicadora social, queria ser professora de português. Então foi bem difícil escolher a profissão. Mas aí escolhi ser enfermeira e durante o curso eu já comecei a poetizar, porque como eu já escrevia, comecei a escrever cordel de anatomia, fisiologia, de tudo que era doença, fiz projetos com a comunidade, sempre gostei muito de desenvolver projeto com a comunidade, eu gosto de olho no olho, de estar junto, de cuidar pertinho. E foi aí que eu conheci o público da saúde mental. Fui estagiar lá na clínica Dr. Maia, é uma clínica psiquiátrica aqui de Campina Grande, e me encantei com essa área da saúde mental pela necessidade de escuta das pessoas, pela necessidade de serem ouvidas, e sempre eu tive muito isso de escutar. Só que não tinha muitas assim atividades para eles que ficavam internados. E aí eu propus a oficina de cordel dentro do hospital. Inicialmente as pessoas disseram: Anne, como é que tu vai fazer cordel com um monte de doido? O que é que eles vão falar? Eles sabem nem falar direito. Aí depois eu acho que eles têm muito para compartilhar. Eu acho que eu que vou aprender com eles. Mas vamos ver, né? Se não der certo. Aí comecei a fazer e deu super certo lá na clínica. É muito sofrimento que eles têm, né? Que eles tinham e têm ainda, e eles começavam a compartilhar suas dores através da poesia e começaram a trazer lembranças de infância, porque o cordel é muito tradicional da nossa cultura nordestina popular, né? Então, tinha muitas lembranças de infância e realmente eu fui aprendendo mais com eles. Levei o projeto para Queimadas, para um CAPS, Serviço de Saúde Mental, e depois me formei em enfermagem. Fui trabalhar com saúde mental também, com criança e adolescente, com idoso, com dependência química, com transtorno mental. Eu já passei por todas as áreas da saúde mental e em todas elas eu levei a poesia e em todas elas deu muito certo. Até hoje dá, eu continuo trabalhando nessa área, desenvolvo oficina de cordel com os usuários da saúde mental com dependência química. Eles escrevem suas poesias e declamam, a gente se apresenta, a gente tem oficina de como declamar, como memorizar, e é assim, extremamente gratificante. Legal, legal mesmo. Então, realmente aprende mesmo, né? É um aprendizado. E você inspira eles a eles também fazerem as suas poesias, e você também é inspirada por eles. Quando você falou aí sobre, a curiosidade minha, quando você falou sobre a questão das dores, dos sofrimentos que eles passam, essas histórias, porventura, ela em algum momento acaba entrando nas suas escritas, você utiliza um pouco dessas histórias de vida para colocar às vezes no seu cordel? Bem, eu trabalho com um cordel personalizado, onde propositalmente eu escrevo a história de vida das pessoas, mas para minha poesia mesmo que eu quero escrever, que eu sinto vontade de escrever, com certeza todas essas histórias me inspiram, porque eu aprendo muito com elas. Quando a gente conversa com outra pessoa, quando a gente compartilha um pouco, a pessoa compartilha um pouco da sua vida com a gente e a gente faz essa troca, a gente aprende, a gente pensa na nossa própria vida. Eu sou muito reflexiva e tudo que eu reflito eu gosto de colocar na poesia. E com todos esses aprendizados, com certeza tem um pouquinho de cada pessoa com quem eu convivo nas minhas poesias. Você também estava falando aí sobre a questão a gente já falou no início, você também relembrou sobre a questão do cordel personalizado. Como foi que surgiu essa ideia de fazer o cordel personalizado? Confesso que eu acho que não é muito fácil não, você personalizar, né, um cordel para cada pessoa, né, para cada situação, enfim.
Não sei bem como você leva esse cordel personalizado. E também, assim, eu falei aqui no início que foram mais de 100 biografias, né, que você já escreveu. E como é a inspiração a partir disso? Como é que você pega o texto? Como é que você sabe da vida da pessoa, do caso? Enfim, como é que funciona essa questão do personalizado? Bem, essa história começou no ano 2012, quando me veio essa ideia de contar histórias de vida, porque como eu sempre escrevi cordel, espontaneamente eu gostei de presentear as pessoas com poesia. Então, tem um montão de gente que eu já presenteei com poesia e sempre fiz isso espontaneamente porque eu queria, e é algo que eu acho que é um presente de muito carinho, de muito afeto, né? A gente colocar a sensibilidade da nossa alma para expressar a gratidão pela existência de outra pessoa. Então eu fazia isso porque eu queria. Aí acontecia, por exemplo, se você tinha um amigo, você dizia, Anne, faz uma poesia para eu dar de presente para o meu amigo, e o pessoal começava a me pedir, né? E eu fazia na boa, porque eu adorava escrever e adorava conhecer as histórias. Aí eu pensei, porque eu não ganhar dinheiro com isso, né? Porque eu posso vender esse trabalho. Aí tive a ideia de fazer esse trabalho personalizado, que inicialmente nem tinha nome de cordel personalizado, eu chamei de Cordelando. E fiz um blog, coloquei na internet, no Facebook. E inicialmente as pessoas me procuravam, mas era pedindo para eu fazer de graça. E aí eu fui fazendo, né? Porque eu não tinha isso estruturado ainda. Aí depois fiquei trabalhando como enfermeira. Em 2016 eu passei um período sem trabalhar, eu tive neném e fiquei em casa, né? Licença maternidade, cuidando do meu filho. E como eu sempre gostei de fazer muitas coisas, eu não aguentava ficar sem fazer nada. Aí eu pensei, vou pensar uma coisa que eu possa trabalhar, cuidar do meu filho sem sair de casa. Aí me veio a ideia de fazer realmente o projeto Cordel Personalizado. Fiz uma animação, eu gosto de desenhar, nada profissional, bem amador mesmo, mas eu fiz os desenhos, fiz a animação no computador, criei um verso de cordel para divulgar o trabalho e lancei no YouTube e nas redes sociais, como um projeto mesmo, e estruturei como seria esse trabalho. Aos poucos foram chegando pessoas de vários lugares do Brasil, porque a internet tem esse alcance, né? E aí eu fui estruturando. Então, você me pergunta como eu faço para conhecer a história. Hoje eu tenho estruturado vários questionários. Por exemplo, eu tenho um questionário para pai jovem, pai idoso, para mãe, para a pessoa contando a sua história, para criança de 1 ano, para criança de 10 anos, então para casal que vai noivar, para casal que já é casado há alguns anos. Então eu tenho vários questionários que eu fui estruturando ao longo do tempo. Como é isso? Eu já tenho uma ideia de como eu quero fazer o cordel. Então eu faço as perguntas direcionadas e deixo alguma pergunta em aberto se a pessoa quiser me contar mais alguma coisa. E aí eu fiz a minha propaganda bem assim: homem, deixa eu te contar uma novidade arretada. Tu já pensou tua história em cordel toda narrada, os causos da tua vida ou da pessoa querida, com uma rima bem rimada? Ah, pois se tu não sabia que isso dava pra fazer, vou te contar, é facinho. Deixa eu logo te dizer. Tu me conta a tua história, tudo que tem na memória, e um cordel eu vou fazer. E aí eu continuo minha divulgação. Legal. Com toda a rima, né? E convidando mesmo a contar a história para mim. E aí eu conheci várias e várias histórias. E engraçado que foi não só do Nordeste, mas de toda a região do Brasil inteiro e até fora. Recentemente eu escrevi uma história de um senhor que nasceu em Israel e hoje mora nos Estados Unidos, e os cordéis foram para lá. E eu, assim, surpresa com o alcance, né? Porque eu nunca pensei que tivesse todo esse alcance a internet, né? Como a gente pode disseminar a poesia muito mais, porque antes eu pensava que era assim, eu declamando nos lugares, eu estava já alcançando corações. Mas com a internet é muito maior esse alcance. E eu fico extremamente feliz, né? Legal, um trabalho muito bacana mesmo. E aí, como é que você conseguiu chegar? Como é que você, na verdade, conseguiu levar essa poesia aí na questão da doutrina espírita, né? Como surgiu, ou você iniciou lá, ou
como foi essa ligação de você levar? E também a importância que é a poesia estar dentro da doutrina espírita, né? A arte como um todo. A gente fala em arte, como a gente conversava aqui nos bastidores antes, a gente quando fala arte, a gente liga logo à música, né? Mas a arte, ela tem uma gama aí, né? E aí a gente vem a poesia, uma dessas vertentes. Como é que você trabalha isso dentro da doutrina espírita? E como você acha que ela deve ser mais bem utilizada, trabalhada, para que a gente consiga evangelizar mais ainda através dos versos? Então, a doutrina espírita, eu me aproximei da doutrina espírita desde a barriga também, porque... Essa sua barriga tem história, a barriga da sua mãe tem... A barriga de manhã é abençoada. Que, na verdade, a minha mãe estava muito em dúvida se ia levar ou não essa gravidez. E meu tio, que já tinha conhecimento espírita, ele veio trazer a mensagem da doutrina para minha mãe, para orientar mesmo ela, que ali era um espírito, que estava querendo reencarnar, que ela precisava colaborar com a espiritualidade para trazer esse espírito ao mundo, né? E minha mãe, muito jovem, ela, cheia de incertezas, se aproximou da doutrina e decidiu sim continuar com aquela gravidez, graças a Deus, para me trazer ao mundo. E então eu tive essa experiência, né, desde que eu estava lá na barriguinha dela. E aí de pequenininha ela frequentava o centro espírita que eu faço parte até hoje, que é a UF, União Fraternal Espírita. E de pequenininha eu sempre gostava muito de cantar. E como lá na UF sempre foi um centro que incentivou muito a arte, eu tive a sorte de fazer parte de lá desde o começo. Aí meu tio me colocava para cantar. Encontrei esses dias uma foto, eu com 4 aninhos cantando lá na UF. E então fui tendo essa experiência de lidar com esse público dentro da casa espírita através da arte. Aí fui sempre escrevendo minhas poesias, mas sem levar para a casa espírita, na verdade, porque não tinha muito essa questão da poesia em si, tinha muita música. Quando eu fui ficando assim adolescente, um amigo meu que coordenava o FACE na época, Caio, ele então, conhecendo minhas poesias, disse: Anny, que tal trazer a poesia para o FACE? Não tem ninguém que traz poesia, e a de cordel, né? Porque tinha algumas poesias de versos livres, tinha poesias de Parnaso de Além Túmulo, né? Inclusive o primeiro livro psicografado por Chico Xavier foi de poesia, né? Mas o cordel não tinha. E aí eu, muito encabulada, eu sempre fui muito tímida e era a arte que me fazia me expressar, sempre foi a arte. E eu, sei lá, tenho vergonha. E aí, não, Anny, a poesia você escreve, mas tem que compartilhar com as pessoas. Vamos usar o FACE para você se apresentar. Então, o FACE tem um significado assim, bem importante na minha vida, porque foi ali que eu realmente consegui levar as reflexões que eu fazia para mim, para compartilhar com as pessoas. E aí fui adolescente, né, levando sempre tímida, mas quando chegava lá, eu lia as poesias, eu não memorizava, até porque eu nem tinha costume de declamar. E aí, aos poucos, ao ir me apresentando ano após ano no FACE, né, aí os amigos então me disseram: Anny, por que tu não tenta decorar a poesia? Eu, ai meu Deus, não sei, eu já tenho dificuldade, assim, eu já escrevo, já estou declamando, não sei se eu consigo, mas eu tentei. Inclusive foi uma poesia sobre Chico Xavier que eu declamei pela primeira vez memorizada, né? E para mim foi uma vitória. Então, no FACE, né, o Festival de Arte e Cultura Espírita aqui de Campina Grande, eu fui me desenvolvendo na poesia. Inclusive, até foi o lugar onde eu realmente me projetei enquanto poetisa. Porque até eu sempre escrevi fora, mas ficava para mim. Às vezes, um trabalho de escola, eu sempre gostava de levar poesia, mas foi exatamente no Espiritismo que eu consegui expressar essa minha arte. E um detalhe é que, assim, na doutrina espírita, eu nunca consegui me vincular, por exemplo, grupos de estudo. Depois, minha mãe, ela se desvinculou da doutrina e eu era muito tímida. Então, tinha grupos de jovens e eu não conseguia me aproximar, porque eu tinha vergonha de ir lá, né? Então, eu ia para as palestras públicas, que eu ficava bem caladinha, bem quietinha, ninguém nem sabia que eu estava ali.
mas nos grupos eu tinha dificuldade, né? E a arte, a poesia foi o que me fez, desde sempre, me vincular mais à doutrina. Porque quando eu ia escrever uma poesia, até hoje é assim também, eu procuro me embasar na doutrina, porque é a doutrina que eu acredito, né, para a minha vida. Então, as minhas reflexões, elas são embasadas pelo que eu aprendo com Allan Kardec. E principalmente porque são meus livros base, de sempre, assim, é o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. São os meus livros, assim, que eu sempre uso para me embasar. Mas eu nunca fui muito estudiosa. E a poesia é o que me faz querer me aproximar da doutrina, porque eu quero que tenha realmente uma reflexão bem embasada. E como as reflexões que Kardec nos traz é realmente o que eu acredito, então eu me sinto muito segura quando eu leio, né, as obras e consigo imprimir nos versos realmente o que eu sinto. Então, isso é muito importante para mim. Legal. E eu acho bem legal porque a gente nos cita de Allan Kardec, né, das obras básicas, do Espiritismo, né, da fonte da doutrina espírita mesmo. Ela cita o Livro dos Espíritos, ela cita o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ali tem uma infinidade de temática, né, de reflexões, de filosofia, como a doutrina espírita também é filosofia, ciência e também essas consequências morais que definem como um aspecto religioso. Mas gostei da sua história lá com a UF lá, né, do FACE, lembrando Caio, né? Anny, mas diz uma coisa, eu vou fazer uma pergunta aqui, não sei se você vai saber. Você lembra alguma coisa dessa poesia de Chico Xavier? Dessa que você fez a primeira, um trechinho que a gente pudesse escutar, já que foi sua primeira, né, assim, para a doutrina espírita, para declamar. Né? Você lembra? Eu acho que eu lembro só um pedacinho dela, eu acho que é assim. Só para que a gente saboreie um pouquinho. Um nome não pode ser por nós jamais esquecido. Chico Xavier é o nome desse homem tão querido. Sua mensagem preserva para nós com todo sentido. Eu falo várias outras coisas, mas realmente eu só lembro desse trecho. Até que faz um pouco faz muito tempo. Mais de década. E eu, assim como o compositor, a poetisa, a compositora, a poetisa, ela também tem, às vezes, o seu cordel, a sua poesia, que você tem um pouco mais de carinho por ela. Eu sei que todas têm importância, porque às vezes elas são escritas em diversos momentos da vida, então cada momento tem a sua importância. Uhum. Mas tem aquele que lhe remete a um momento especial, uma poesia que diz, essa aqui eu guardo comigo, ela vai comigo, né? Foi a primeira que fez isso, ou foi a última que eu escrevi, ou foi num momento bem delicado que eu estava passando, ou foi num momento de muita alegria que eu estava passando. Existe, eu sei que é difícil escolher, até, né, o compositor, a compositora diz isso, o poeta e a poetisa eu acho que também. Mas tem alguma que você pode citar e declamar um trechinho dela? Nossa, realmente é difícil porque eu tenho o maior carinho, né, por todas que eu escrevo. E por várias, assim, em especial tem várias também, né? Imagino. Por exemplo, tem uma que eu amo, que é o bordado. Eu sempre declamo ela com muito carinho, que faz parte da minha infância. Mas, mais recentemente, eu escrevi uma poesia sobre a família que muito me toca, porque eu falo da minha maternidade, falo sobre dificuldades que existem na família, na minha família, e eu sei que em todas as famílias. Sim. E essa poesia sobre a família eu fiz num formato de prece. Então, para mim, ela é bem especial. Posso compartilhar com você? Vá, um pouquinho, por favor. Vou olhar então para o pessoal para falar ela. Ela tem um mote que é: ó meu Deus, me ajuda a cultivar na família a semente do amor. Agradeço a meu Deus por ter me dado nessa vida uma oportunidade de exercer a minha maternidade, de poder educar meu filho amado, caminhar junto a ele lado a lado e guiar para a direção que for. Sintonizo o meu ser ao Criador para ter paz e bem dentro do lar.
Ó meu Deus, me ajuda a cultivar na família a semente do amor. Peço a Deus para estar sempre comigo, me ajudando a cumprir minha missão. Quando eu vejo a família em aflição, é na prece que encontro o meu abrigo. Melhorar meu humor eu só consigo quando a Deus eu levanto o meu clamor. Então peço-me guia, meu Senhor, pois eu sei tudo isso vai passar. Ó meu Deus, me ajuda a cultivar na família a semente do amor. Na família existem diferenças, umas vezes desatam alguns nós, sejam tios ou pais, irmãos, avós. É preciso sanar as desavenças, perdoar, reduzir suas sentenças, cultivar a virtude interior. E por mais que for desafiador, lá no céu tem alguém para ajudar. Ó meu Deus, me ajuda a cultivar na família a semente do amor. As palminhas, né, que a gente automaticamente bate quando escuta palavras tão inspiradoras, né? E falar em inspiradora, inspiração, de onde vem essas inspirações? Tem uns momentos que você gosta mais de escrever, tem os horários, tem um ambiente, como é que surge? Ou surge, às vezes você está assim, você vê uma cena e quer escrever, ou tem uma hora que você está num banco, ou na fila do banco atrás de uma caneta, atrás de um gravador, como é que surge, como é que vem essas inspirações? Eu acredito que a inspiração vem do alto mesmo, porque inclusive eu me sinto muito abençoada por ter esse dom de escrever, né, de poder poetizar a vida, e agradeço realmente muito a Deus por me dar a inspiração, acredito que vem dele. E geralmente eu escrevo muito à noite, que é um momento que a casa dorme, e na tranquilidade do meu corpo e da minha mente, geralmente eu gosto de escrever reflexões. Mas às vezes vem alguns momentos quando eu estou muito agoniada, agitada, e até peço a Deus, meu Deus, me acalma. E geralmente dá vontade de escrever quando eu tento me acalmar, e a poesia me ajuda. Mas não tem assim exatamente uma regra fixa, né? Eu pegava muito ônibus para ir para o trabalho, e geralmente quando eu estava esperando, às vezes demorava, eu ficava lá esperando o ônibus e dava vontade de escrever alguma coisa. Uma vez eu elogiei uma mulher no ponto do ônibus porque ela sorriu para mim, e o sorriso dela foi encantador e alegrou muito meu coração. E eu falei para ela, nossa, teu sorriso foi um presente para mim hoje. E a mulher quase que chora quando eu digo isso para ela. Ela disse, nossa, eu nunca tinha recebido um elogio desses. Não acredito. Aí então eu escrevi um cordel sobre elogiar as pessoas, né? Porque eu fiquei bem feliz. Como outro dia eu escrevi também um cordel sobre o ombro amigo. Eu acho que não sei se por eu ser da saúde mental ou porque eu já tenho essa questão que eu gosto de escutar as pessoas, muitos amigos me procuram para conversar, para desabafar, e eu sempre faço aquela escuta sem julgar, mas no sentido de acolher, né, de que ela possa compartilhar. E no momento que eu acho que umas 3 amigas estavam bem angustiadas e compartilhando suas dores em momentos diferentes, para mim, me veio a ideia de escrever um cordel chamado Ombro Amigo, que eu pensei, do mesmo jeito que eu escuto, será que outras pessoas podem escutar outras, né? A gente vê tanto caso de gente assim que até pensa que a vida não vale nada, e porque não tem uma dor tão forte que não consegue saber, não sabe o que fazer com aquela dor, não compartilha com ninguém. Eu consigo escutar quem está próximo de mim, mas eu pensei, será que eu posso incentivar outras pessoas a serem ombro amigo? E aí escrevi essa poesia que foi bem especial para mim também. Legal. A gente está chegando já no finalzinho da nossa conversa, e porque a gente tem que cumprir o tempo aqui. E você falando aí sobre essa questão do sorriso, nós estamos atualmente, nesse momento, gravando esse programa, no dia 10 de setembro, que é o dia, né, do Setembro Amarelo. Foi criado o Setembro Amarelo, a campanha de Setembro Amarelo. A campanha de prevenção ao suicídio e de valorização da vida.
E sempre nessa época, nesse mês, nós vamos vendo as campanhas muito alarmantes diante das questões do suicídio. E aí, quando a Anne fala aqui do sorriso, eu costumo falar muito isso. O sorriso salva vidas. A gente acha que não, a gente acha que é clichê. Mas um sorriso que você recebe num ponto de ônibus, às vezes a pessoa sai de casa achando que não existe, não é notada, ninguém viu, e você recebe um sorriso, essa pessoa volta a sorrir também, né? Eu sempre falo, sorriso e café, não faz mal a ninguém, tá? Café quentinho também pode servir, levar as pessoas para sua casa, tomar um café e conversar e escutar elas também, né? Anne, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, demais mesmo, por você trazer sua poesia, por você falar um pouco da sua história, você inspirar também pessoas. Você sabe que a gente acaba inspirando, né? Tem meninas aí que são sonhadoras e às vezes olha você dizendo vai, acredita no teu sonho, acredita na tua poesia, no teu talento que foi dado por Deus. E aí a gente acaba daqui a pouco tendo mais anos, né, para preencher aqui também a nossa doutrina, para conseguir expandir o bem. Mas antes de terminar, a gente faz um bate-bolazinho rapidinho. Sabe aqueles bate-bola que eu faço uma pergunta, eu digo uma palavra, você diz outra. E aí eu vou ser mais brando com você, que aí você pode falar uma frase, você pode dizer, né? A palavra que eu disser, você pode responder não só com uma palavra, tá? Tá bom. Às vezes eu peço para falar com uma palavra, as pessoas ficam, só uma palavra. E eu pedi uma poetisa, né, que gosta de tantas palavras. A gente fala, mas Anne Caroline. Poesia. Saúde mental. Cuidado. Deus. Origem de tudo. Jesus. Inspiração. Doutrina espírita. Consoladora. Poesia. Vida. Gente, nós agradecemos mais uma vez a presença de vocês aqui. Aguardamos vocês no nosso próximo programa. Um abraço e muita paz.